Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Prezados irmãos, nós estamos iniciando um novo tempo litúrgico. Celebrávamos há pouco o tempo do Natal, que se estendeu desde a noite do Natal do dia 24 até a última segunda-feira dessa semana que passou, quando celebramos o batismo de Jesus. Celebramos o tempo do Natal. Agora a igreja inicia um novo tempo litúrgico, chamado tempo comum, ou, que talvez seja ainda mais próprio, tempo ordinário. O maior tempo litúrgico, porque este tempo ordinário significa o tempo maior do dia a dia da vida, do ministério de Jesus, que se estende na igreja por 34 semanas. Por isso iniciamos na última terça-feira o tempo comum. Vamos agora interromper o tempo comum na terça-feira de carnaval, pois na quarta-feira de cinzas nós iniciamos a quaresma por 40 dias. Depois vamos celebrar a Páscoa por mais 50 dias. E aí retomaremos o tempo comum, a maior parte do tempo comum, do tempo ordinário, até o final de novembro, início de dezembro, novamente o advento e assim por diante. E a igreja então nos ajuda a perceber, no ordinário da vida de Jesus, o extraordinário de Deus. No ordinário da vida de Jesus, a manifestação de Deus. E de certa forma, nós que celebramos os mistérios de Cristo no tempo, nós também procuramos viver no ordinário da nossa vida, vivendo o ordinário da nossa vida, procuramos perceber o extraordinário da manifestação de Deus também para nós. Deus se manifesta no ordinário da nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Deus se manifesta por meio dos seus sinais, da sua palavra, da sua presença, por meio da igreja, enfim. No ordinário da nossa vida, Deus também se manifesta. Portanto, a grande graça para nós cristãos, ou o grande ensinamento, a grande procura do cristão é encontrar no ordinário da sua vida o extraordinário de Deus.
Essa é a grande procura do homem. Por isso, a liturgia de hoje nos traz de forma muito clara esses dois verbos, procurar e encontrar. Samuel procurava uma voz que o chamava e encontrou nela a voz do Senhor, no ordinário da sua vida, no dia a dia da sua vida. Os discípulos também procuravam a Jesus e encontraram o Messias e levaram essa notícia inclusive a outros: encontramos o Messias. Portanto, essa procura se dá no ordinário da vida, e esse encontro também se dá no ordinário da nossa vida. No dia a dia, no ordinário da nossa vida, então, o extraordinário de Deus, o sinal, a manifestação de Deus. Vejam a primeira leitura, por exemplo. Samuel é chamado por Deus de que forma? No ordinário, no dia a dia, no comum. Por isso se chama tempo comum. Não é um tempo menos importante. Não, no comum do seu dia a dia, da sua vida ordinária, Samuel ouve uma voz que o chama: Samuel, Samuel. E ele se levanta e vai até Eli, sacerdote Eli, porque achava que era Eli que estava chamando. E isso foi 3 vezes, Samuel, Samuel, ele se levantava e ia até Eli. Vejam, Samuel ainda não havia percebido que o extraordinário de Deus, que o chamado de Deus, por exemplo, aqui neste caso, poderia se dar de uma forma comum, ordinária, no meio da noite, dormindo. Deus pode chamar, como ele chamou Samuel. Samuel então precisou perceber no seu ordinário da sua vida, no comum da sua vida, o chamado de Deus, a manifestação de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos que Deus chama a todos nós somos chamados. A palavra vocação vem do latim, vocare, chamado, chamar. Todos são chamados e todos devem responder. Quando a gente chama alguém, a gente espera que alguém responda ao nosso chamamento. Quando somos chamados por alguém, faz parte da educação responder, não é isso? Se alguém me chama pelo nome, automaticamente, pois não. Portanto, toda vocação, todo chamado exige uma resposta, sim ou não, mas sempre uma resposta. Deus chama a todos e Ele espera uma resposta de nós. Se será sim ou não, dependerá de nós. Mas Deus nos chama de forma estrondosa, sobrenatural. Um belo dia, está lá o Sérgio Varanda, e Deus vem, as nuvens do céu se abrem, e o telhado da casa cai por terra, e ele diz: Sérgio Varanda, venha me seguir. Não é assim que Deus chama ninguém. Deus chama no ordinário da nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na escola, lá, quando você está dormindo. Veja só, Samuel dormia e Deus chamava: Samuel, Samuel. E Samuel não conseguia nem entender, nem perceber que poderia ser Deus que o chamava, porque certamente Samuel também esperava que, se fosse Deus, seria de uma forma sobrenatural. Até hoje é assim. Às vezes a gente pergunta para alguém: olha, você não acha que você tem vocação para isso? Ah, padre, não sei, só se for a vontade de Deus. Tá, mas como é que Deus tem que manifestar essa vontade para você? Ele tem que descer do céu e falar? Como é que é isso? Será que Ele não está chamando? Será que Ele não está pedindo? Todos são chamados. E quando a gente fala de vocação, não é para ser padre só, para ser padre ou para ser religioso, religiosa. Não, todos têm uma vocação. Se alguém aqui acha que não tem vocação,
tenha certeza de que você não está escutando, porque Deus está chamando. Ele chama todos, cada um para viver uma vocação específica, mas antes disso, o mais importante, a primeira vocação, a vocação que é comum a todos, é a santidade, é a salvação. Depois cada um vai viver a santidade na forma de vida, cada um vai viver de um jeito a vocação. Uns vão vivê-la como consagrados, como sacerdotes, como religiosos, religiosas. Outros vão viver pelo matrimônio, na vida conjugal. Outros vão viver na vida solteira. Há pessoas que não têm vocação para ser padres, nem freiras, nem para se casar. E não é para ser solteirão, solteirona não, né? Como muitos acham, né? Se não vai ser padre, vai casar. Se não vai casar, vai ser padre. Não é bem isso não. Tem gente que não tem vocação para nenhum dos dois. E isso não quer dizer que ele não tem capacidade não. Ele é chamado por algo específico. Deus chama alguns para cuidar dos outros. Às vezes aquele filho que foi chamado por Deus porque tinha uma missão específica para cuidar dos pais, cuidar da família, zelar pela sua família, realizar um determinado trabalho que exige dele, de certa forma, uma renúncia, exige dele renunciar a ter uma família específica, uma família própria, enfim, Deus chama de muitos modos, para muitas situações, em muitas realidades, mas todos são chamados por Deus. Mas Ele chama, como eu disse, no ordinário, no dia a dia da nossa vida, como chamou Samuel. E para que Samuel pudesse, vejam que interessante, para que Samuel pudesse perceber quem o chamava, foi necessário alguém que o orientasse. Não alguém que determinasse para ele quem chamava, que definisse para ele quem chamava. Vejam, Eli é um orientador, não um definidor. Eli não diz para Samuel: olha Samuel, quem está te chamando é Deus, e você tem que dizer sim a ele e pronto, acabou. Não. Eli olha bem para Samuel, Eli percebe que é Deus que está chamando, Eli faz no seu discernimento como sacerdote, que é Deus que o chamava, e ele diz: olha então Samuel, a próxima vez que você ouvir essa voz que o chama, você se ponha de pé e responda: fala Senhor, que o teu servo te escuta. E foi o que Samuel fez, segundo a orientação de Eli. E ali ele percebeu que o Senhor o chamava. Portanto, vejam, qual é a missão também de cada um de nós? Procurar, encontrar. Cada um de nós também somos chamados por Deus, mas também somos chamados a sermos orientadores. Muitas vezes Deus nos coloca como orientadores dos outros, daqueles que nos são confiados. Os pais não devem definir o caminho dos filhos. Os pais não devem definir o que o filho deve ser, ou o que ele não deve ser, como ele deve ser. Mas os pais não podem, de certa forma, renunciar esta missão, essa vocação de também serem orientadores dos filhos. Os pais devem ajudar os filhos a perceber, a discernir, para que eles escolham por eles mesmos, para que eles escolham o que é certo, mas que a decisão, que a atitude venha deles, porque quando a atitude não vem da gente, a gente não se compromete. Quando a escolha não vem de nós, a gente não se compromete. Então, os pais têm a missão de serem orientadores, os sacerdotes, os avós, o tio, a tia, o padrinho, a madrinha, enfim, o amigo. Todos nós, de certa forma, também temos esta missão, como Eli, de orientar. Aí nós vamos para o Evangelho, nós vemos a mesma temática, o mesmo modo, não tem o que tirar da primeira leitura. Samuel foi chamado por Deus, os discípulos também são chamados. Os discípulos também são chamados de que forma?
no ordinário da vida deles, estavam lá com João Batista, eram discípulos de João Batista, estavam lá, né, ajudando João Batista, como um dia como os outros, e de repente Jesus passou e João Batista, como orientador, assim como Eli, João Batista também orienta os discípulos: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai lá, atrás dele. Não, João Batista não disse isso. João Batista só disse: eis o Cordeiro de Deus, é esse que tira o pecado do mundo, é ele o Cristo, é ele o Messias. E os discípulos então, por orientação de João, seguem Jesus. E quando Jesus percebe que eles o seguiam, Jesus diz: a quem vocês procuram? Mestre, onde moras? Jesus diz: venham ver. E ali passaram o dia inteiro com Jesus. O que significa isso? Eles passaram um dia com Jesus. Eles queriam ver o ordinário da vida de Jesus, né? E no ordinário da vida de Jesus, eles perceberam o extraordinário de Deus. No ordinário da vida de Jesus, eles perceberam que Jesus era o ungido do Pai, o chamado do Pai, o vocacionado do Pai, que Jesus correspondeu à vocação pela qual o Pai o chamou, pela qual o Pai o enviou ao mundo, que Jesus correspondia a isso no dia a dia da sua vida, e não sabemos o que eles viveram naquele dia. O Evangelho não fala que passaram um dia com Jesus, até as 4 da tarde, ali eles ficaram, diz o Evangelho, quer dizer, um dia inteiro, mas não diz o que conversaram, o que fizeram, para dizer o quê? Que certamente fizeram o ordinário, né, da vida de Jesus, mas que foi o suficiente para sentir a manifestação de Deus no extraordinário do coração de cada um deles, né? E no ordinário da vida de Jesus, eles se sentiram entusiasmados, atraídos por Jesus, do modo como Jesus vivia, do modo como Jesus agia, do modo como Jesus se comportava, da maneira como Jesus, né, se comportava, vivia, né, se manifestava, tanto que André vai até seu irmão entusiasmado dizer: encontramos. Não fala que João mostrou, fala: nós encontramos o Messias. João orientou, mas nós encontramos, nós estivemos com ele. Vamos lá, para você ver. E quando Simão chega também, se sente chamado, se sente atraído por Jesus. Então vejam, Deus chamando no ordinário, no comum da vida. Portanto, meus irmãos, todos nós que estamos aqui hoje, somos chamados por Deus. Até que ponto estamos correspondendo a esse chamado? Até que ponto estamos percebendo no ordinário da nossa vida, no dia a dia da nossa vida, o extraordinário que Deus manifesta todos os dias? Porque todos os dias Deus dá sinais, todos os dias Deus mostra, todos os dias Deus coloca orientadores no nosso caminho, quem nos oriente. Mas ou nós ouvimos, discernimos e seguimos, ou nós temos uma atitude diante da orientação que recebemos, da manifestação que nos é dada, ou de nada serve. Samuel podia voltar a dormir e dizer: quer saber de uma coisa, eu vou dormir porque eu não aguento mais essa voz que vem não sei da onde, não sei o que é isso, eu acho que eu estou doido, vou dormir, né? Colocar lá um algodão no ouvido e falar: deixa eu dormir em paz. Não é nada, é bobagem, é bobeira, é coisa da minha cabeça. Ele poderia fazer isso. Os discípulos a mesma coisa. Quando João Batista orientou: olha, ele é o Cordeiro, é ele que tira o pecado do mundo, eles poderiam dizer: não, nós vamos ficar aqui mesmo, no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, tá bom desse jeito. Não. Então, Deus chama, Deus se manifesta, mas é preciso a atitude da nossa parte, é preciso também agir, né? E por fim, São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos mostra a atitude daqueles que foram chamados por Deus e no ordinário da vida, no dia a dia da vida, vive
de acordo com aqueles que foram chamados por Deus à santidade. São Paulo fala claramente hoje sobre a castidade, né? Castidade. O que é ser casto, né? O que é viver a castidade? Castidade não está só limitada ao aspecto sexual, né? Castidade é uma condição, mas também uma realidade, uma condição de vida de todos os que foram chamados por Deus. Castidade, na verdade, é a gente viver no ordinário da nossa vida o extraordinário que Deus manifesta, que é a graça. Como ele nos diz, somos templos do Espírito. O Espírito habita em nós, como habita no templo, assim também em nós, porque fomos ungidos pelo próprio Deus. Por isso que as igrejas também são chamadas de templo. E por isso as igrejas também são ungidas. Todas essas colunas aqui da matriz, vejam que tem a vela e tem uma cruz nessas colunas, não tem? E, pois bem, bem no lugar dessas cruzes, o bispo ungiu com o óleo do crisma. Todas as colunas, onde estão essas velas, foram ungidas pelo bispo, para significar que aqui é o templo do Senhor, que o Senhor habita nesse templo, por isso aqui esse templo foi ungido. Mas nós também fomos ungidos no dia do batismo, no dia da crisma. Portanto, assim como Deus habita nesse templo, Deus habita também nesse templo aqui. Então, o que seria se nós fizéssemos dessa igreja aqui? Então, vamos tirar esses bancos, vamos colocar umas mesinhas, umas cadeiras, vamos comprar uma cervejinha, vamos fazer um churrasco aqui no canto. Vocês não iam ficar escandalizados? Como pode tratar de um lugar sagrado de uma forma assim tão mundana, tão desrespeitosa e tantas outras coisas mais? Por que o padre às vezes fala, olha gente, cuidado com a roupa que vocês vêm na igreja? Por quê? Porque aqui é um lugar sagrado, ungido. Deus habita neste lugar. Mas o corpo também é ungido. Por isso, do mesmo modo como nós não podemos colocar dentro da igreja qualquer coisa, o homem também não pode permitir que qualquer coisa entre dentro dele, porque ele é ungido pelo Espírito Santo. E a castidade nada mais é então do que nós vivermos de acordo como Deus quer. Como diz a segunda leitura, não deixarmos que os desejos nos dominem. Porque a castidade nada mais é do que a gente dominar os nossos desejos. Porque os desejos existem. Todos nós temos desejos. Mas o desejo não pode definir quem eu sou. Eu sou maior do que os desejos que eu tenho. É como desejar comer doce. Mas quem não pode comer doce, tem que dominar o seu desejo. Você é maior então do que o desejo, do que a vontade. A castidade é isso. A castidade não quer dizer que você não tem desejos, mas quer dizer que você é maior do que eles. Porque você é templo do Espírito e por isso você não permite que entre dentro de você aquilo que não condiz com o que é sagrado. E cada um vive a castidade então na condição de vida que escolheu viver. Nós, sacerdotes, consagrados, religiosas, vivemos a castidade pelo celibato. Portanto, célibes, aqueles que não se casam e aqueles que não têm relação sexual com nenhum tipo de pessoa, com ninguém. Os homens, e tanto os homens ou as mulheres consagrados, vivemos o celibato. Portanto, consagramos-nos inteiramente a Deus, corpo e alma. Vivemos já agora no ordinário da nossa vida, aquilo que um dia nós viveremos no extraordinário do céu, que será como os anjos. Não é isso que Jesus disse? Que um dia nós seríamos todos como os anjos? Ou seja, que estaremos acima dos nossos desejos? Pois bem, o padre não quer dizer que não tenha desejos, mas ele vive
como se não os tivesse. Ele tem que ordená-los para viver já numa condição extraordinária. Mas essa condição, ele vive no ordinário da sua vida. Mas os casados também têm que viver a castidade. Como é que se vive a castidade no casamento? Na fidelidade ao seu esposo e à sua esposa. Dizer que depois que você se casou, você não tenha mais desejo sobre outras mulheres, sobre outros homens, é mentira. E aí que está a graça da castidade. É saber que você pode até vir a ter desejos, mas você ordenou-os pelo amor a uma única pessoa. Posso até olhar uma outra mulher e achar uma mulher atraente, bonita, etc. Mas eu escolhi essa. É essa que eu escolhi. É essa em quem eu me uni. Então a castidade para os casados é isso. Viver a fidelidade. E para os solteiros, também a castidade. Também ordenar os seus desejos para eles não influenciarem as suas escolhas. Você tem que escolher alguém em quem você realmente ame e por quem você se sente amado. Se você, como diz o ditado, passa o carro na frente dos bois, então o que acontece? Às vezes você pode escolher a pessoa errada. E por quê? Porque se você se deixou influenciar pelo desejo que você tinha por ela. Às vezes apenas pela atração. Quem se une a alguém apenas por atração, vai se dar mal. Por quê? Porque a atração acaba. Tudo que é desejado também, ele é descartado, não é isso? A gente tem vontade de comer determinada comida, comeu, acabou, passou, não é isso? Então, a castidade para os solteiros é importante, por quê? Porque ajuda a escolher livremente, sem condicionar-se pelo desejo, sem influenciar-se pelo desejo. Se você se deixa levar pelo desejo, você acaba escolhendo mal, acaba escolhendo a pessoa errada e assim por diante. Portanto, veja, a castidade é um modo de ordenar o coração para o lugar certo. Essa é a verdade. Por isso São Paulo diz, vós sois templos do Espírito Santo, devem viver assim, deixar-se conduzir pelo Espírito, não pelo desejo. Se nós fomos ungidos por Deus, é por Ele que nós devemos deixar-se conduzir. Portanto, vejam, é no ordinário da vida, é no dia a dia da vida que Deus se manifesta. Corresponder-se a isso, aí depende de cada um de nós. Peçamos a Deus então essa graça, a graça de correspondermos a Ele no ordinário da nossa vida, aquilo que Ele se manifesta a nós no extraordinário da graça. Assim seja. Amém.